Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã, em que estamos tão felizes, emocionados com o que vimos, que o Teu Espírito continue falando, nos edificando para a Tua glória. Que a Tua palavra que vai ser lida agora se descortine diante dos nossos olhos para compreendermos o Teu plano, o Teu ministério em cada um de nós e saiamos daqui mais uma vez edificados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 2, versos de 1 a 4. O dia de Pentecostes. Nós vamos dividir essa ministração em 2 domingos. Hoje nós vamos falar sobre o que significou a descida do Espírito no Pentecostes. E domingo que vem nós vamos falar sobre o que o sinal que foi dado neste dia representava, qual o objetivo dele e o que ele significa para a igreja nos dias de hoje. Isso será no próximo domingo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que significou a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes? Eu me lembro que quando nós começamos a igreja, aliás, dia 23 agora de fevereiro, passou, irmãos, a gente nem, tanta coisa, foi 28? 23 foi um outro dia fatídico, foi um outro, mas tudo bem, mistério interno, irmão. Mas foi dia 28 de fevereiro de 2010 que nós fizemos a nossa primeira celebração, né? Então, parabéns, fizemos 13 anos, a semana retrasada, né? Retrasada. Passou tanta coisa, irmão, que até esquecemos de falar. Mas eu me lembro quando nós começamos a casa, que algumas pessoas que eu encontrava me diziam assim: você abriu uma igreja? E essa é a pergunta que a gente faz, né? Talvez você que esteja aqui tenha ouvido isso. O Zé abriu uma igreja. Nós tratamos a igreja como tipo assim, o Zé abriu uma lanchonete, abriu uma loja de sapato, uma casa de bolo. Como é que você faz? Você aluga um lugar, pinta bonitinho, faz uma placa, um logotipo e convida as pessoas para virem frequentar o seu estabelecimento. E nós acabamos por confundir igreja com esse movimento de mercado, apesar de que existe um mercado da fé, e isso acontece muito mesmo. Mas quando me perguntavam, você abriu uma igreja? Essa pergunta me incomodava. Eu sempre respondia assim, não, eu não conseguiria. Quem sou eu? Já pensou? Nascer de uma virgem, crescer, morrer numa cruz, derramar meu sangue, ressuscitar no 3º dia, ir ao céu e derramar do Espírito. Eu não consigo fazer isso. Nenhum ser humano conseguiria abrir a igreja. A igreja foi aberta por Cristo há 2000 anos atrás. Nós só organizamos um endereço onde uma parte dessa igreja se reúne. Igreja significa assembleia. É a união de todos aqueles que são de Cristo, que se decidiram por Cristo e foram selados pelo seu Espírito. Tem a presença desse Cristo em Espírito habitando dentro de si. Isso é a igreja. São essas pessoas que são parte da igreja. Elas estão espalhadas pela terra toda, não tem um endereço. Aqui nós temos uma parte da igreja que se reúne nesse endereço, mas ninguém aqui abriu isso aqui. Não tem a ver com o CNPJ, não tem a ver com esse endereço, com a placa, nem com o nome, a Casa da Rocha.
Aliás, esse fim de semana perguntaram, você vai abrir uma casa da rocha nessa cidade? Eu falei, não é isso, não é isso. Não é uma marca que vai ser franqueada, não. A Igreja de Cristo já existe, ela está espalhada pela terra. Você sai do Brasil e você vai para a Hungria, e você anda pela rua e encontra uma pessoa que é um cristão selado pelo Espírito, que tem Cristo habitando nele, você e ele são a igreja, são parte dessa igreja. Você encontrou um pedaço dessa igreja ali. Assim como no seu trabalho, na cidade, em qualquer lugar que você estiver. Ninguém abre isso, isso não é resultado de um movimento humano. Na junta comercial do estado de São Paulo, não é isso. Mas nós confundimos igreja com esse tipo de movimento mercadológico. E nos esquecemos que a igreja ela passa a existir quando pessoas que foram cheias do Espírito começam a comungar. Essa assembleia é a união de todos aqueles na face da terra que têm a presença de Cristo em Espírito dentro de si. Foram lavados por esse sangue, comprados por alto preço, selados pela sua presença e são dele. Neste dia do Pentecostes foi exatamente isto que aconteceu. Foi quando esta igreja começou pela primeira vez a se manifestar como gente cheia do Espírito, vivendo a vida de Deus na terra. Porque até então, eles só conheciam o Jesus em carne e osso. Eles conheciam o Jesus, o Deus encarnado. Era impossível receber esse Jesus para habitar dentro deles, porque na vida material que nós vivemos, a física nos ensina que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo tempo. O Espírito passa a habitar neles quando Jesus sobe e diz que derramaria sobre eles o Espírito. Atos capítulo 1, versos 4 e 5, diz isso. Deixa eu abrir aqui. Meu aplicativo deu um... Tcharam. E comendo com eles, última ceia, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, foi a última ceia, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito, não muito depois desses dias. O que Jesus estava dizendo é que a promessa de Deus era a era do Espírito. Era a era do Espírito. Como era do Espírito, Zé? Você que é aluno do Caminho das Letras e já estudou o livro de Hebreus começa assim: tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, nesses dias tem nos falado a respeito dele através do Filho. Houve um tempo antes de Cristo em que sabia-se de Deus através dos profetas, através da lei, da vida daquele povo que sinalizava Deus. Deus era algo invisível, imaginado e tido na sua essência a partir das profecias que se ouvia, da lei que ele proferia e da vida do seu povo. Mas houve um segundo momento em que essa palavra proferida e profetizada, que anunciava esse Deus na antiguidade, essa palavra se virou gente. Cantamos hoje isso aqui. Ela se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Essa palavra que se fez carne agora era ouvida como a gente, era gente no meio da gente. Aquilo que nós só ouvíamos falar pelos profetas, agora podíamos ver em Jesus. Mas Jesus, em João capítulo 14, também na última ceia, nos versos 18 a 20, diz assim: eu não vou deixar que vocês fiquem órfãos. Não, é o João 14, eu pulei É que eu sempre dou um tombo nos meninos lá, irmãos, eu pulo a sequência dos versículos. A culpa não é de vocês, ela é toda minha.
Não deixarei que vocês fiquem órfãos. Ele está falando sobre a vinda do Espírito. Aliás, ele fala isso no verso 16. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. A vinda do Espírito era uma promessa: fiquem em Jerusalém, porque vai acontecer alguma coisa. Lembra? 50 dias depois da Páscoa. Aliás, o texto nos fala do dia do Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50º. Quando eles começavam a colheita, no primeiro dia após a Páscoa, no domingo, deveriam fazer a colheita por 7 semanas. 7 semanas e 7 dias. 7 são 14, como é 7, 21. Todo dia na semana um programa pim-pam-pum. Não, eram 7 semanas, 49 dias. No 50º era a festa da colheita. Era a festa das semanas. Era o 50º dia, o Pentecostes. Essa era a festa. Ali estavam os judeus e eles estavam todos reunidos em Jerusalém, vindos de várias nações. Porque já há pelo menos 5, 6 séculos Judá tinha perdido o seu território. Passou pela mão dos babilônicos, dos medos, dos persas, dos gregos e agora dos romanos. O que tinha de gente e judeus nascidos em outras nações era uma enormidade. Estavam todos em Jerusalém. Naquele dia os discípulos reunidos recebem a visita do Espírito. O momento em que agora, depois do Cristo carne e osso que vai aos céus, se inaugura um terceiro momento da história de Deus com o seu povo, onde o seu Espírito agora habitaria dentro do seu povo, estaria dentro daqueles que creem. Lembra do Éden, onde Deus cria o homem e ele se relaciona com o homem na virada do dia. O homem se afasta de Deus e ao longo do Antigo Testamento Deus dá sinais de que a sua glória estava e estaria entre os homens. A glória de Deus enche o tabernáculo, a glória de Deus e o seu Espírito enche o templo, enche o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. A presença do Espírito se faz presente ali, mas depois a glória de Deus se vê em Jesus Cristo. Isso também é muito bonito. Agora sim, João capítulo 1, verso 14, quando ele diz: e vimos sua glória, a glória do Pai, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, esse verbo habitou, é o verbo esqueno, que é a mesma raiz de um substantivo esquenos, que significa tabernáculo. É bonito isso. Nós poderíamos traduzir: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O tabernáculo, que era uma tenda, onde Deus habitava no meio do deserto, porque eles eram nômades, depois habitou no seu santuário, que era o templo, um lugar fixo. Agora essa glória estava em Cristo, e nós vimos essa glória caminhando entre nós aqui na terra. Mas agora esse Cristo levado aos céus promete o seu Espírito para que essa glória agora estivesse dentro de todo aquele que crê. Como se nós pudéssemos assistir uma restauração do que no Éden foi perdido, e a presença de Deus unido ao homem que se perde com o pecado, agora Deus traz de volta e reconcilia o homem consigo através de Cristo, e o Espírito de Deus passa a habitar dentro desses homens. Esta é a igreja. Esse é o maior milagre que a gente pode imaginar que aconteceria na terra. Gente finita, falível, que se corrompe, que é má, num corpo material que se deteriora, envelhece, morre, vira pó. O finito, falível, pecador, impuro, é habitado pelo eterno, pelo poderoso, pelo puro, pelo santo. Essa é a igreja. Assim como Jesus nasceu uma vez, morreu uma vez, ressuscitou uma vez, foi elevado ao céu uma vez, o seu Espírito desceu uma vez. John Stott diz que o ciclo salvífico se completa na descida do Espírito. Ele nasce, se revela, morre, ressuscita, redime e enche com o seu Espírito. Eu e você
Já vivemos nesta era do Espírito, na época da graça e do Espírito de Deus. Nós não conhecemos o Jesus em carne e osso. Quando nós conhecemos Jesus, nós já conhecemos o Jesus em espírito. O Pentecostes aconteceu uma vez, ele foi um marco, onde se inaugura a época do Espírito que faz brotar a sua igreja pela face da terra. Por isso que nós não cremos no batismo do Espírito Santo como se várias vezes o Pentecostes precisasse acontecer outras vezes. Porque batismo não é uma coisa que eu recebo. Batismo é o lugar onde eu mergulho, é a água. É o que ele havia prometido, assim como João batizou vocês na água, eu vou batizar vocês no Espírito. Vocês não vão recebê-lo, vocês vão mergulhar e viver uma vida nele, envolvido nele, mergulhado nele. Ele vai habitar em vocês e vai estar ao redor de vocês. Vai entrelaçar as relações de vocês. Essa é a minha igreja. Gente que agora virou parte de um corpo cujo cabeça invisível manda os impulsos para que o seu corpo se manifeste na terra segundo o cabeça que é Cristo. E esse sistema nervoso central que nos comanda é a excelência do Espírito que habita em todos nós e é visto entre nós. Isso é igreja. Há pessoas que acham que primeiro você recebe Jesus para depois ser batizado no Espírito Santo. É uma interpretação. Não. Seria impossível hoje isso acontecer. Porque como eu já conheço Jesus em Espírito, quando eu o conheço, eu já conheço o Pai e o Filho. Eu já recebi a Cristo em Espírito. E Ele passa a habitar entre nós e dentro de nós. Somos o povo chamado igreja, nascido a partir do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo. Se tivesse um dia para receber Jesus e um outro para receber o Espírito, o Evangelho deveria nos ensinar um terceiro dia para receber o Pai. Mas isso não existe. Quando cremos em Cristo, somos mergulhados, batizados na vida dEle, envoltos por Ele, governados por Ele, conduzidos por Ele. O Cristo que habitou entre nós, que tabernaculou entre nós, o mesmo Espírito que encheu o tabernáculo, encheu o templo e se manifestou no batismo enchendo a Cristo, agora enche a nós. Esta é a sua igreja. Se nós fizermos aqui o empréstimo da nossa igreja para uma associação do bairro fazer a sua diplomação, uma escola, usar o nosso auditório, eles não se transformam em igreja porque entraram no prédio chamado igreja. Não é o lugar que nos torna igreja, assim como se nós aqui nos encontrarmos um grupo de 15, 20, seja lá 2 ou 3, quantos forem, dentro de uma pizzaria, nós somos igreja independente daquele lugar. O derramar do Espírito marca a era do Espírito para a sua igreja e o nascimento da sua igreja. É bonita a imagem de que a partir da Páscoa são 7 semanas de colheita até a festa do Pentecostes, a festa das semanas ou a festa das colheitas. E é bonito pensar que Deus semeou o seu Filho e no dia do Pentecostes escolhe a sua igreja. Ela nasce. Nós vamos andar muito pelo livro de Atos e vamos ver muitas coisas maravilhosas que essa igreja viveu e presenciou da manifestação de Deus a partir deste dia. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de dizer a você, porque eu já li o livro de Atos várias vezes, de que o maior sinal é a presença de Deus em nós, que muda quem somos. O Tim Keller tem um exemplo interessante, eu gosto de utilizá-lo. Imagine que fosse possível você receber o espírito de Shakespeare. Não estou dizendo que isso é possível, não vai dizer, o Zé agora inventou um negócio, você recebe. Não inventei nada, irmão. Uma hipótese, eu sei, não existe, isso não é possível. Mas imagine que fosse. Você acordaria amanhã cedo, pegaria o seu computador e começaria a escrever romances e peças de teatro e novelas.
E alguém diria, pô, mas é só o João? E diriam, não, mas não é só o João, aqui o espírito do Shakespeare baixou nele. O corpo é dele, mas a cabeça e a habilidade é do Shakespeare. Ou que o espírito de um grande craque de futebol entrasse em você. E sábado você vai jogar bola com a galera. Mas rapaz, é só o Zezinho. Mas baixou nele o espírito do Garrincha, do não sei quem. E o cara saiu driblando. O corpo é dele, mas é outro espírito que está lá. Tem muitos filmes que fazem alusão a isso, piadas sobre isso. Mas o grande lance é perceber, e se fosse possível que o Espírito de Deus estivesse dentro de nós? É a gente, é o corpo da gente, mas as atitudes são de Deus e não as nossas. O nosso grande problema é que isso é possível, isso é a sua igreja. Essa é a sua igreja, que nasce do derramar do Espírito, e esse dia é marcado. Semana que vem vamos falar sobre o sinal e o que aconteceu de manifestação sobrenatural nesse dia, e qual foi o objetivo de Deus com isso, e o que isso representava. Mas o mais importante não é o sinal, porque o sinal apenas sinaliza algo. O importante é o algo e não o sinal. O importante é a cidade que você vai visitar, não a placa que aponta para ela. Aquilo é só um sinal. E o interessante é que essa presença do Espírito deveria ser a coisa mais maravilhosa no sentido de festejarmos e nos alegrarmos, porque o Espírito de Deus habita e está entre nós. Deus está aqui. Nós oramos aqui uns pelos outros agora no começo. Essa é a vida da igreja, quando a gente participa da ceia juntos. Não é uma coisa muito doida, você fala assim, eu vou naquele lugar para buscar a Deus. Mas chega naquele lugar, Deus não está lá, mas Ele está dentro da pessoa que está sentada do seu lado. E quando a gente se relaciona, a gente percebe Deus entre nós. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, enchei-vos do Espírito falando entre vós. É quando nós temos comunhão que Ele aparece, porque Ele nos enche. Nós é que queremos nos encher de tanta coisa, enchemos nossa cabeça de tanta coisa, alimentamos nossa mente de tantas coisas, e às vezes caímos na besteira de dizer, precisamos invocar o Espírito. Como é que eu invoco quem habita em mim? Eu brinquei hoje de manhã, minha filha estava aqui, a gente vai almoçar daqui a pouco, aí eu ligar para ela, oi filha, por que você não vem almoçar aqui em casa? Não, pai. O pai bebeu alguma coisa? Eu moro aqui. Não, vem almoçar aqui hoje. Não, já vou descer do meu quarto, já. Que hora você vem? Não, eu não vou, pai, eu estou. Só se eu estivesse doido fazer uma coisa dessa. Mas nós entramos dentro dessa lógica de entendermos igreja e corpo de Cristo dentro de um mercado, dentro de uma lógica de franquia, de um lugar que eu abro onde Deus está. É muito óbvio que eu o busque dentro desse lugar e que eu o invoque para recebê-lo, mas eu não percebo, ou pelo menos não me apercebo, de que Ele já habita em mim, Deus habita em você. Mas parece que o mercado da religião sempre quer me vender a ideia de que eu não tenho Deus. E de que é nessa atmosfera que você o recebe. Não, irmão, Ele já habita em você. É por isso que nós amamos a Deus, é por isso que nós o louvamos, é por isso que nós o adoramos, é por isso que somos gratos. Quantas vezes na nossa caminhada de fé nós pensamos, eu fico imaginando Moisés no deserto e aquela nuvem de dia que acompanhou eles, todo o tempo dos 40 anos de deserto. Eu queria ver aquela nuvem. Que nuvem, irmão? O Espírito habita em você, aquilo era uma nuvem externa, era um sinal. E você se emociona mais com a nuvem do Moisés do que com o Espírito que habita em você? Mas de noite tinha uma coluna de fogo e guiava, iluminava eles. O Espírito habita dentro de você. Quando Eliseu pegou o sal e colocou na fonte da água e a fonte ficou pura. Meu Deus, eu queria ter visto esse milagre. Não precisa. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você já tem. A gente invoca o que já mora em nós. Buscamos o que já temos. E queremos buscar numa experiência algo que nos torne ou nos faça sentir mais vivos. E eu não estou aqui negando
as experiências que Deus possa te dar. Eu não estou aqui anulando todas aquelas que você já viveu. Mas o que eu quero dizer a você é que nós perseguimos uma vida no Espírito. Nós não perseguimos um efeito. Nós não perseguimos uma cerimônia. Um momento de emoção, ainda que ele exista, como nós presenciamos hoje. Meu Deus do céu. Mas o derramar do Espírito mostra que estamos vivos e que Deus está vivo em nós. E que agora somos governados pelo seu Espírito. E tudo o que fazemos, fazemos para a sua glória. Não mais da nossa cabeça, não mais da nossa mente, mas pelo Espírito. Por aquele que habita em nós e nos transforma de novo na sua imagem, na sua semelhança. Eu sei que muitas pessoas, quando se fala do Espírito, quando fala a palavra Espírito Santo, o nome Espírito Santo, já vem aquelas ideias, são as línguas, as profecias, os sinais e as maravilhas. Ok, é o Espírito de Deus que faz isso, mas não fez só o Espírito Santo, Jesus fez, o Pai também fez, mas eles três são um também. A gente fica querendo fazer uma dissecação de Deus, separando as pessoas como se isso fosse possível. Mas não percebemos que esse Espírito habita em nós. E que o maior sinal de que o Espírito habita em nós é que nós somos gente de Deus. O maior sinal de que somos a sua igreja é que somos gente de Deus. É que aquilo que fazemos tem a bondade, tem a graça, tem a misericórdia, tem o amor de Deus. O que foi que Jesus disse para os seus discípulos? Vós sereis conhecidos pelos sinais que tiverem uns com os outros, pelo poder que tiverem uns dos outros, pelo milagre que farão uns pelos outros, pelo amor que tiverdes uns com os outros. Houve um tempo na minha vida que eu me emocionava bastante quando eu via sinais. E a gente se emociona mesmo, faz parte. Eu não sei se eu não me emociono tanto, se eu não me preocupo tanto, se eu não busco tanto. Hoje eu não me emociono tanto quando alguém demonstra o poder de Deus. Eu me emociono mais quando alguém demonstra a humanidade que vem de Deus. Porque ver um ser humano realizando algum sinal, eu sei que tem várias religiões e outras entidades espirituais que fazem sinais. Alguém que faz um sinal como Deus até pode nos emocionar, mas eu queria ver alguém que fosse um ser humano como só Cristo pôde ser. O que me emociona hoje é a misericórdia que os seres humanos não têm quando está dentro de um cristão. É a sabedoria, a graça, é quando ele reparte o pão, é quando ele reparte o cálice, é quando ele cobre, é quando ele faz da sua vida um instrumento de serviço para a vida do outro, e o amor de Deus e a sua glória aparecem. E Jesus disse, naquele dia, vocês me perguntarão, para onde nós vamos? Eu vou dizer, vocês vão bem para longe de mim, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu tive frio, vocês não me cobriram, eu estive doente, vocês não foram me ver, eu tive preso, ninguém foi me visitar. E eles perguntariam, mas mestre, quando que o senhor passou fome e a gente não te deu nada? Quando que o senhor teve sede? Quando é que você teve frio, ficou doente? Não aconteceu isso. Ele falou, claro que sim. Todas as vezes que vocês negaram isso a um dos pequeninos, vocês negaram a mim. Ou Jesus, quando aparece 3 vezes na praia para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. Pô, então dá uma prova de que você me ama aí, Pedro. Canta uma música gospel aí para mim, pô. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Então me prova, me dá uma oferta especial para eu saber que você me ama. Me dá aí o seu dinheiro, a sua casa ou o seu carro. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Então vai, você está faltando na igreja, não vem no culto, não fez a campanha, mas é que eu acho que você me ama. Foi isso que Jesus disse para ele? Não. Pedro, tu me amas? Eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você prova que está comigo e eu com você, que você crê em mim e que eu habito em você, quando o fruto que brota de dentro de você é o cuidado por aqueles que eu amo. Cuida de quem eu amo. O que me impressiona não são os sinais e o fogo que sai, mas é a misericórdia que eu não encontro nessa terra.
Eu já vi muitos sacerdotes de Faraó reproduzindo muita coisa com a sua química religiosa, dizendo que Deus está ali, ou que existem entidades espirituais ali, ok. O que me espanta é ver serenidade, paz e misericórdia. É ver gente que reparte. É ver gente que se doa. Porque sinais... Saul fez sinais e estava possuído por um espírito maligno. E Deus o tomou e ele começou a profetizar. Ciro, rei da Pérsia, era um ímpio. E Deus o usou para que o templo fosse reconstruído. Xerxes, o mais sanguinário e um dos homens mais cruéis que já pisaram na terra, que chamava-se Assuero, era o esposo de Ester. A gente fala, esse cara é uma bênção. Não era, ele era um sanguinário. Mas até ele Deus usou, até a mula Deus usou. Sinais não deveriam nos impressionar. E nós não deveríamos correr atrás deles. Porque o Evangelho diz que são os sinais que correm atrás dos que creem. E não são os que creem que correm atrás dos sinais. Nós deveríamos ser quebrantados por esse Espírito que foi derramado. Tomados na nossa mente, no nosso coração, no nosso amor, na nossa ética, na nossa honestidade, por esse Espírito que nos habita. Sermos renovados e transformados na sua imagem. Eu não estou invalidando tudo o que aconteceu e semana que vem a gente vai falar do grande sinal que aconteceu nesse dia. Mas Deus estava evidenciando que a minha igreja está aqui. A minha igreja está aqui. Gente arrependida. Hoje nós nos emocionamos e choramos. Porque irmãos nossos disseram, eu me arrependo e eu sou de Cristo, e passaram pelo batismo. Foi o novo nascimento que nos emocionou. Foi o arrependimento deles que nos emocionou. Foi o fato deles dizerem, mesmo que isso me custe a vida, eu continuo crendo em Cristo. É isso que mexe comigo. Está procurando uma emoção? Está procurando uma sensação, uma vibração? É porque eu vou lá, eu quero ver se eu sinto alguma coisa. Tudo bem, a gente pode dar uma injeção em você, podemos fazer. Tem uma vez que eu fui comer pastel, irmão, faz uns 2, 3 anos, foi antes da pandemia. Estavam dando vacina da gripe. Pô, o pessoal do posto de saúde andando pela feira perguntando quem tinha a vacina da gripe. E eu não tinha. Eu tinha ido comer um pastel com a Blanche. Ela já tinha tomado, eu não. E a mulher falou, o senhor tem que tomar. Não tomou ainda, Blanche. Você tem que tomar. Eu falei, você vai comer um pastel, eu vou tomar uma injeção. Quando eu cheguei no... Olha o que eu senti. Quando eu cheguei no posto de saúde, cadê a sua carteirinha? Mas eu nem tenho carteirinha, sei lá de carteirinha. Eu tomava revolvinho e gotinha quando eu estava na escola primária, sei lá. Se eu não tenho a carteirinha, tem que tomar todas então para a gente ter garantia. Irmão, eu tomei umas 5 injeções, irmão. Falei, você é para comer um pastel. Você quer sentir alguma coisa? Vamos lá comer um pastel lá em casa. Irmão, eu não estou invalidando, desculpe a brincadeira. Eu não quero invalidar. Eu sei que Deus fala com a gente se emociona. Eu sei que Deus nos toca e nós somos quebrantados. Eu sei que o Espírito de Deus age entre nós, no meio de nós, e isso nos move. Isso nos faz termos nossas vidas marcadas com momentos especiais em que Deus nos visitou, e acho que isso é maravilhoso e você jamais deve ter isso como algo de menor importância. Mas apenas entenda que o derramar do Espírito era o nascimento disso aqui. O que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã? Fala para mim, irmão. O que faz se você sair dessa casa com um calorão desse? Olha que domingo bonito que está lá fora, estou falando sério. Os irmãos estavam se batizando, eu queria pular na piscina, está muito quente, aqui em cima não tem ar, aí vocês têm, eu não tenho. Eu sei que é pouco, mas aqui é nada. Pouco contra nada, mais é o pouco do que o nada. Aliás, qualquer coisa é mais do que nada, já que nada é nada. Mas o que faz a gente vir para cá, irmão? E ficar chorando porque as pessoas estão sendo mergulhando na água? E de você gastar o seu domingo para vir aqui, sair da sua casa. É ruim de estacionar aqui, eu sei. É ruim de estacionar. Mas aí você veio de Uber, mas no domingo é mais caro. Ou você vai pegar um ônibus até o metrô, com esse calorão, você vai pegar um ônibus até lá na Vila Mariana, Deus te abençoe. Você vai chegar lá cozido.
Sua pele vai ver uma pururuca. O que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? E ajudando a sustentar isso aqui, pagando esse prédio, custa um dinheirão, a gente podia gastar com outra coisa. E ajudando o nosso irmão a comprar tijolo, que a gente fez semana passada. Semana que vem eu vou mostrar as fotografias, eles já começaram na terça-feira a construir já. Aliás, quando eu mostrar a semana que vem, já deve estar no topo já. Estavam felizes, chorando porque ganharam tijolo. Que raio de gente é essa, meu? Vai ouvir uma música, um pagode, vai cair na gandaia, vai viver a vida. O que faz a gente estar aqui, irmão? Se for só para a gente estar aqui, para ver um sinal, ok, Deus dá sinais, mas é só para isso? Ou é para a gente entender que o Espírito passou a habitar em nós, para nós não habitarmos mais nessa terra, para não termos mais lugar nela e não nos encaixarmos nela? Não para eu dizer, ai que bom que o Espírito me encheu, eu quero que Ele me dê nessa terra tudo que essa terra pode dar. Não, eu não quero mais nada que essa terra possa me dar, eu quero viver Cristo, eu quero Ele todos os dias. É por isso que a gente se emociona, é por isso que a gente sai de casa, a gente passa calor aqui, passa raiva para estacionar o carro, esquece o telefone dentro do Uber, quando você vai pegar o seu carro, alguém quebrou o seu vidro. Não, espero que isso não tenha acontecido, irmão. Não estou nem profetizando, eu vejo que tu não és profeta, Zé. Não sou, estou só fazendo aqui ilustrações. E você ainda vem aqui ficar me ouvindo, irmão, eu estava tocando em São Luís do Maranhão ontem, irmão. Eu saí de lá 2h40, cheguei aqui 6h15. Você podia ter ficado lá, né? O hotel era em frente à praia. Os caras colocaram a gente em frente à praia, a gente não teve um minuto para ir na praia. Mas por que eu venho aqui falar para vocês essas coisas? É porque o Espírito de Deus habita em nós. E a gente não encontra sentido em outro lugar a não ser nele. E a gente quer que os nossos filhos cresçam conhecendo a Ele. A gente quer edificar o nosso casamento nele. A gente quer fazer da nossa vida um louvor a Ele. E tudo que fizermos em atitudes e em palavras sejam para a glória dEle. A gente pensa o nosso futuro, a gente ora e fala com Ele. A gente põe a mão na consciência pelos erros do passado, a gente vai e pede perdão a Ele. E cada passo que a gente vai dar, a gente procura a orientação dEle, vai ler a palavra dEle. E pede a misericórdia dEle. E com os assombros da vida que a gente vive, tão perigosa aqui nessa cidade que a gente vive, a gente põe a cabeça no travesseiro e fala com Ele, porque é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Ele é a nossa alegria quando a gente levanta, quando a gente deita, quando a gente está junto. É o Espírito de Deus que habita em nós, esse é um milagre. Esse é o milagre. Gente que tinha tanta coisa para fazer, mas são como ETs na terra. Ninguém entende por que a gente faz isso. Você pode ser ridicularizado, tido como tolo. Não é que o Espírito de Deus habita em nós. E nós somos novas criaturas. Nós precisamos compreender que milagre tamanho é esse de sermos a sua igreja. Nós vamos ver muita coisa maravilhosa no livro de Atos, acontecendo com essa igreja a partir desse dia. Mas em todas elas você vai ver uma marca que não dá para esconder. Tudo que esse povo viveu fazia diferença no entorno dele. Anunciava o reino e falava do reino. E brilhava a Cristo para quem estava ao lado. Ser igreja é ser o corpo de Cristo na terra. E qualquer coisa que a gente faça vai dizer que Ele habita em nós. E se nós não descobrirmos ou não percebermos que essa é a maior alegria que um ser humano pode ter, nós vamos ser os mais tristes da terra, porque vamos ter o Espírito e vamos procurar alegria em outras coisas. Você vai ser o maior insatisfeito e frustrado que existe nessa terra. Você vai ser a pessoa mais triste e perdida em tudo que você for fazer, se você não compreender que a tua maior alegria está no Espírito que habita em você. Porque se tendo essa presença, você achar que é qualquer outra coisa, você vai ser o mais infeliz dos homens. Por ter a oportunidade de conhecê-lo e por tê-lo, mas não compreender
Não transforme o que Cristo fez neste dia apenas num sinal, apesar de que ele existiu. Apenas num evento, apesar de que foi um evento maravilhoso, estrondoso. Apenas num dom manifesto, apesar de ter sido um baita movimento do Espírito naquele dia. Mas o evento em si durou algumas horas. Mas a vida desses irmãos chegou até nós 2000 anos depois. Deus nos abençoe. Que Lucas, nesse escrito para Teófilo, a segunda parte, possa mexer com a nossa cabeça e com o nosso coração. E nós possamos ser igreja de Cristo. Onde nós nos amemos e amemos aquele que está perdido. Onde nós fechemos os nossos punhos para esmurrar o nosso próprio corpo, olhando para nós e o nosso pecado, e a nossa maldade, e a injustiça que habita dentro de nós. Sermos gente de Deus no meio de gente de Deus. Gente que tem um ao outro e tem o Senhor como seu Senhor. O dia de Pentecostes é o dia que marca a descida do Espírito na terra. É como se Cristo tivesse nascido, só que agora ele veio em espírito. E agora todo mundo que o conhecesse, conheceria o seu espírito. Que, aliás, é um mistério, porque alguém chegou para você e falou de um cara que nasceu e viveu há milhares de anos atrás, que morreu, ressuscitou, fez um monte de coisas, falou um monte de coisas, e você acreditou e eu também. É o Espírito de Deus que quebranta, convence, transforma. Ele habita em nós e Ele está entre nós. Que a nossa vida seja devotada, curvada, quebrantada, transformada a cada dia pelo poder do Seu Espírito. Vamos orar? Senhor, esse é um milagre. Teu Espírito habitar numa pessoa como eu, como qualquer um dos meus irmãos que está aqui. Somos gente comum. Somos pecadores, estávamos afastados de Ti, mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia nada que tivéssemos ou possuíssemos que te atrairia atenção. Porque o Senhor não morreu por algo que tinha muito valor. Aliás, o Senhor prova o seu amor para conosco no fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque é possível que por algum justo e alguém bom, alguém ouse morrer. Mas o Senhor entregou a vida por nós. É muita misericórdia e muito amor. E agora o Senhor habita em nós, Senhor Jesus. E agora o Senhor está dentro de nós. E a Tua palavra viva dentro de nós. E quando nos relacionamos, o Senhor aparece entre nós. Obrigado, Jesus. Que o Pentecostes se faça valer todos os dias da nossa vida. Começando dentro da nossa casa. Eu preciso ser mais a Tua imagem e menos a minha, Senhor. Mais a Tua identidade e menos a minha e menos as identidades dessa terra. Mais parecido com o filho que vai ao sacrifício do que com o ser humano que busca gananciosamente a sua posição na terra. Quebranta-nos. Usa, Senhor, cada verso do que Lucas escreveu para trazer vida para a Tua igreja. Vida a cada um de nós. Abençoa a nossa semana. Leva a gente em paz para a nossa casa. Que nós possamos brilhar Cristo onde estivermos. E que as pessoas que não conhecem o cabeça invisível possam percebê-lo pelo corpo que está diante delas. Sejamos Teus ministros e missionários da nova aliança, reconciliando gente com Deus, através da obra do Teu Espírito em nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Deus os abençoe. Eu acho que os irmãos que se batizaram não receberam o certificado ainda, certo? Já receberam? Já? Deus abençoe vocês. Uma boa semana a todos. Você que nos assistiu, dê um abraço no irmão que está ao seu lado, deseja a ele uma boa semana, paga um café para ele, vai com ele até o estacionamento. Domingo que vem estamos de volta. Vá na paz.